Marcela não implorou. Mesmo enquanto a chuva fria da montanha lavava o sangue de seus inimigos de suas mãos e as lágrimas da traição de seu rosto, ela manteve a cabeça erguida diante do rei Alfa. Ela havia passado 3 anos brutais, lutando ao lado de Alden, sangrando por sua coroa, apenas para ele lhe entregar um decreto de exílio público. Ele alegou que era uma necessidade política, um sacrifício temporário para garantir uma aliança crítica com o domínio solar. É apenas por uma estação, Marcela. Alden havia sussurrado, sua voz carregada com a pesada autoridade de um rei, mas ainda assim, transmitindo um apelo desesperado e silencioso por sua submissão. Assim que as fronteiras estiverem seguras e o conselho pacificado, eu trarei você para casa. Mas enquanto ela dava as costas para Oakhaven, deixando sua aliança de casamento de prata tilintar contra o chão de pedra fria, Marcela sabia que não haveria volta. Ela estava carregando o filho dele, o verdadeiro herdeiro do trono Lycan, e preferia criá-lo nas sombras das terras selvagens exteriores a deixá-lo crescer na gaiola dourada de um pai que trocou o amor pelo poder. O grande salão de Oakhaven era sufocante, envolto nos estandartes dourados e carmesins do domínio solar. O salão zumbia com as risadas de nobres estrangeiros e o tilintar de cálices de prata. Naquela noite, era a festa do solstício de verão, mas para Marcela, parecia um funeral. Ela estava na sombra de um imponente pilar de pedra, seu simples vestido verde escuro em forte contraste com os vestidos de seda cintilantes das damas da corte. Como a curandeira mestre da matilha e estrategista militar-chefe, Marcela estava acostumada a estar no centro das reuniões do conselho, traçando linhas de defesa em mesas cobertas de poeira. Ela não foi feita para a submissão silenciosa. Do outro lado do salão, o rei Alfa Alden sentava-se em seu trono de obsidiana. Ele era um homem esculpido nas montanhas escarpadas de Valen, de ombros largos, com olhos dourados penetrantes e uma mandíbula que permanecia perpetuamente tensa. Ao seu lado sentava-se a princesa Genevieve do domínio solar. Ela era linda, com cabelos de ouro fiado e uma graça natural que parecia comandar o salão. Alden se inclinou para sussurrar algo para a princesa, fazendo-a soltar uma risada suave e melodiosa. Marcela sentiu um vazio frio se abrir em seu peito. Por 3 anos, o olhar de Alden pertenceu somente a ela. Eles haviam sobrevivido a tentativas de assassinato, fomes de inverno e guerras sangrentas de matilhas. Eles não eram apenas amantes, eram parceiros. No entanto, desde que a praga da podridão de prata começou a devorar as colheitas de Oakhaven, ameaçando matar seu povo de fome, os olhos de Alden se tornaram distantes. O domínio solar detinha a única cura para a podridão, e o preço deles era simples: um casamento real. Você parece estar planejando um cerco, irmã. Uma voz baixa murmurou ao seu lado. Marcela olhou para cima e viu seu irmão, Silas. Sua mão repousava no pomo de sua espada, seus olhos afiados examinando o salão com uma hostilidade profunda. Estou apenas observando, Marcela respondeu, sua voz notavelmente firme, apesar da tempestade que se formava dentro dela. Vayne está pairando perto do rei esta noite. O olhar de Silas mudou para o alto chanceler Vayne, um homem calculista com um sorriso de escárnio permanente, que estava atualmente em profunda conversa com os guardas reais de Genevieve. Vayne quer você fora desde o dia em que Alden assumiu o trono. Ele quer uma rainha que possa controlar. Você é muito inteligente, muito perigosa para as ambições dele. Alden não o deixaria ditar o futuro de Oakhaven, disse Marcela, embora as palavras tivessem gosto de cinzas. Alden é um rei em primeiro lugar, Marcela. Nunca se esqueça disso. Silas advertiu suavemente antes de desaparecer de volta na multidão. Determinada a encontrar respostas, Marcela saiu do grande salão e foi em direção aos arquivos reais. Por semanas, ela vinha investigando as escaramuças na fronteira, que haviam convenientemente escalado justamente quando a aliança de casamento foi proposta. Seus instintos lhe diziam que a praga da podridão de prata e a súbita agressão do sul não eram coincidência. Acendendo uma única vela de sebo, Marcela navegou pelas prateleiras empoeiradas dos arquivos e pegou os livros de tradução dos relatórios da fronteira sul.
Seus dedos traçaram a escrita elegante e fluida dos emissários do domínio solar. De repente, sua respiração falhou. Uma carta interceptada do alto chanceler Vane para o Rei do Sul estava escondida dentro de um livro-razão. O veneno foi semeado nos campos ocidentais. O Rei Alfa está desesperado. Pressionem com as escaramuças na fronteira e ele não terá escolha a não ser aceitar a união. A curandeira, Marcela, está desconfiada. Ela deve ser removida da equação antes que descubra a origem da podridão. As mãos de Marcela tremeram. Era uma armação. A crise inteira havia sido fabricada por Vane e pelo domínio solar para forçar Alden a um casamento que entregaria a independência de Oakhaven. Ela precisava mostrar a Alden imediatamente, mas antes que pudesse sair dos arquivos, uma onda de náusea intensa a atingiu. Ela agarrou a borda da mesa de madeira, ofegante enquanto sua visão turvava. Marcela era uma curandeira mestre. Ela conhecia os sinais de doença melhor do que ninguém, mas isso não era a podridão de prata, nem um resfriado comum. Com os dedos trêmulos, ela enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena folha seca da flor da lua, uma erva rara que reagia apenas ao sangue de uma lobisomem grávida. Ela mordeu o lábio, picou o dedo com um pequeno alfinete de ferro e deixou uma única gota de sangue cair na folha. A folha não murchou. Em vez disso, brilhou com uma luz azul suave e etérea. Marcela ofegou, pressionando a mão em seu estômago plano. Ela estava grávida. Ela estava carregando o filho de Alden. A matilha havia rezado por um herdeiro por uma década. E agora, na hora mais sombria de Oakhaven, uma nova vida havia começado. Excitação e terror guerreavam dentro dela. Ela tinha a prova para salvar o reino e carregava o futuro de sua matilha. Ela tinha que chegar até Alden. Ela correu em direção ao solar privado do rei, seu coração martelando contra as costelas. Mas quando se aproximou das pesadas portas de madeira, elas se abriram. O alto chanceler Vane saiu, um sorriso presunçoso e triunfante brincando em seus lábios finos. Ele parou, olhando para Marcela com olhos frios e zombeteiros. Ah, Marcela, procurando pelo rei. Vane ronronou. Receio que você chegou tarde demais. O conselho acaba de finalizar os termos. O noivado entre o rei Alden e a princesa Genevieve será anunciado oficialmente amanhã de manhã. Seus serviços à coroa não são mais necessários. O sangue de Marcela gelou. A armadilha estava se fechando e Alden estava caindo direto nela. Marcela passou por Vane sem uma palavra, batendo as pesadas portas de carvalho do solar atrás de si. Alden estava de pé junto à lareira, olhando para as brasas moribundas. Seu manto real estava jogado em uma cadeira, e seus ombros estavam curvados sob o peso esmagador de sua coroa. Quando ouviu a porta, ele não se virou imediatamente. Eu disse aos guardas que não era para ser perturbado, Vane. Alden resmungou, sua voz grossa de exaustão. Não é o Vane, Marcela disse suavemente. Alden enrijeceu. Lentamente, ele se virou para encará-la. O brilho dourado do fogo destacava as sombras profundas sob seus olhos. Por uma fração de segundo, um olhar de profundo anseio passou por suas feições, mas ele rapidamente o mascarou com a expressão fria e estoica de um monarca. Marcela, ele disse, sua voz plana, você não deveria estar aqui. Eu sei sobre o noivado, Alden, ela disse, aproximando-se, e sei por que você acha que tem que fazer isso, mas você está sendo manipulado. Ela tirou a carta interceptada de sua manga e a estendeu para ele. Vane está trabalhando com o domínio solar. Eles envenenaram nossos campos ocidentais para causar a podridão de prata. Os ataques na fronteira foram orquestrados para forçar sua mão. Se você se casar com Genevieve, estará entregando Oakhaven para as mesmas pessoas que mataram nossas crianças de fome. Alden não pegou a carta. Ele nem mesmo olhou para ela. Ele simplesmente fechou os olhos. Um longo e cansado suspiro escapando de seus lábios. Eu já sei, Marcela, ele sussurrou. Marcela congelou, sua mão caindo ao lado do corpo. O quê? Eu sei que Vane é corrupto. Eu sei que o domínio solar está jogando um jogo duplo, Alden disse, abrindo os olhos. Eles estavam duros, desprovidos do calor que ela havia estimado por anos. Mas isso não muda nossa realidade. Nossos celeiros estão vazios. Meu povo está comendo terra e morrendo nas ruas.
Mesmo que eu execute Vain amanhã, não temos a cura. O domínio solar tem o antídoto para a podridão de prata trancado em sua capital. Se eu não assinar este tratado e me casar com Genevieve, Oakhaven não sobreviverá ao inverno. Eu devo jogar o jogo deles para salvar meu povo. E quanto a nós? A voz de Marcella falhou, a dor crua finalmente rompendo sua fachada composta. E as promessas que você me fez sob o luar? Você jurou que eu estaria ao seu lado como sua rainha. Alden deu um passo à frente, agarrando-a pelos ombros. Seu aperto era forte, desesperado, seu cheiro de pinho e folhas esmagadas a envolvendo. E você estará, só não publicamente, ainda não. Genevieve terá a coroa, mas será um casamento apenas de nome. Eu construirei um santuário para você na Torre dos Sussurros. Você terá tudo o que desejar. Você será minha consorte das sombras, a verdadeira governante do meu coração. Assim que Oakhaven estiver forte novamente, assim que eu tiver garantido a cura e desmantelado a facção de Vayne por dentro, encontrarei uma maneira de torná-la minha rainha oficial. Eu juro. Marcella olhou para o homem que amava, sentindo um profundo horror. Ela estava pedindo que ela se escondesse nas sombras, que o observasse compartilhar um trono e uma cama com outra mulher, tudo enquanto fingia que era um grande sacrifício pelo bem maior. Seu orgulho e seu medo de perder o reino o haviam cegado para a degradação do que ele estava propondo. Uma consorte das sombras, Marcella sussurrou, recuando, forçando as mãos dele a se soltarem. Você quer que eu seja seu segredo sujo? Você quer que eu veja a mulher cuja família envenenou nosso povo usar a coroa pela qual eu sangrei? É a única maneira de mantê-la segura. Alden rugiu, sua aura real explodindo, tornando o ar na sala pesado e sufocante. A facção de Vayne está exigindo sua cabeça, Marcella. Eles a acusam de não conseguir curar a podridão, de ser uma distração para o rei. Se eu não me casar com Genevieve, eles a rotularão como traidora e a executarão. Ao torná-la minha consorte das sombras, eu posso protegê-la. Marcella tocou seu estômago, o segredo de seu filho queimando como fogo contra suas palmas. Se ela contasse a ele agora, ele poderia cancelar o casamento. Mas a que custo? Ele faria isso por dever, não pelo amor puro e inabalável que eles um dia compartilharam. E se ele era fraco demais para enfrentar Vayne agora, como poderia proteger uma criança que seria caçada por todos os abutres políticos no castelo? Uma criança nascida de uma mãe que era desprezada pela corte. Não, Marcella disse, sua voz caindo para um sussurro mortal e silencioso. Eu não viverei no escuro, Alden, e não deixarei você corromper o que tínhamos. Antes que Alden pudesse responder, as pesadas portas do solar foram escancaradas. O alto chanceler Vayne estava lá, flanqueado por 6 guardas reais fortemente armados, usando o brasão do domínio solar. Perdoe a intrusão, Sua Majestade, Vayne disse, sua voz pingando falso arrependimento. Mas temos uma situação grave. A guarda pessoal da princesa Genevieve acaba de descobrir um estoque de beladona tóxica nos aposentos de cura de Marcella. Corresponde ao veneno usado em nossos batedores da fronteira. Receio que a curandeira deva ser presa por traição e tentativa de assassinato de nossos aliados. O rosto de Alden ficou pálido. Ele olhou para Vayne, depois para os guardas, percebendo que a armadilha acabara de se fechar. Vayne estava forçando sua mão. Se Alden defendesse Marcella, a aliança se despedaçaria e Oakhaven morreria de fome. Alden. Marcella sussurrou, procurando em seus olhos pelo lobo feroz que uma vez prometeu queimar o mundo para mantê-la segura. Mas Alden desviou o olhar. Ela é a curandeira mestre, Alden disse, sua voz trêmula, mas fria. Uma prisão causaria um motim entre os plebeus que a amam. Em vez disso, ela será despojada de seus títulos e banida de Oakhaven para sempre. O decreto de exílio será assinado esta noite. Vayne sorriu, curvando-se profundamente. Um compromisso sábio, Sua Majestade. Marcella encarou Alden, a traição absoluta cortando sua alma. Para salvar sua coroa e seu orgulho, ele escolheu bani-la, acreditando que poderia simplesmente trazê-la de volta quando a tempestade passasse. Ele não tinha ideia de que ela nunca mais voltaria. Na manhã seguinte, o céu sobre Oakhaven estava coberto por nuvens cinzentas, pesadas e chorosas.
Uma chuva fria e implacável caía sobre o pátio de paralelepípedos, onde toda a corte e centenas de plebeus se reuniram. Marcela estava no centro do pátio, cercada pela guarda do rei. Ela usava apenas uma simples túnica de linho branco, a vestimenta tradicional dos banidos. Suas mãos estavam desamarradas, mas o peso de 100 olhares acusadores e pesarosos a pressionava como correntes de ferro. No alto da sacada de pedra, o rei Alfa Alden estava em seu traje real completo. Seu rosto era uma máscara de pedra fria, mas seus nós dos dedos estavam brancos onde agarravam a balaustrada de pedra. Ao seu lado estava a princesa Genevieve, envolta em um manto de pele quente, olhando para Marcela com uma mistura de pena e cálculo. O alto chanceler Vane deu um passo à frente, segurando um pergaminho. Por ordem do rei Alfa, a voz de Vane ecoou pelo pátio, cortando o som da chuva que caía. Marcela de Casa Sterling é por este meio despojada de seu título de curandeira mestre de Oakhaven, pelo crime de abrigar venenos ilícitos e conspirar para perturbar a paz do reino. Ela está banida dos territórios de Valen. Se ela retornar, sua vida será perdida. Murmúrio coletivo de dor e raiva surgiu dos plebeus. Marcela havia curado seus doentes, feito o parto de seus bebês e lutado em suas linhas de frente. Mas os guardas os mantinham afastados com lanças erguidas. Marcela não olhou para Vane. Ela não olhou para a multidão. Seus olhos estavam fixos em Alden. Ela estava olhando para ela, seus olhos dourados queimando com uma mensagem silenciosa e desesperada. Vá em silêncio. Encontre a cabana perto do Lago Sul. Enviarei meus batedores de confiança para protegê-la. Eu irei buscá-la. Apenas espere por mim. Ele realmente acreditava que isso era apenas um contratempo temporário. Ele acreditava que o amor dela por ele era uma âncora que a manteria esperando no escuro, sobrevivendo com suas migalhas, até que ele considerasse seguro recuperá-la. Marcela soltou uma risada suave e amarga que foi engolida pelo vento. Lentamente, ela levou a mão ao pescoço. Sob seu colarinho, suspenso em um cordão de couro, estava o pesado anel de prata que Alden lhe dera quando trocaram votos em particular sob a árvore sagrada de represeiro. Estava gravado com as runas da eternidade. Ela puxou o cordão por cima da cabeça. Os olhos de Alden se arregalaram ligeiramente. Tique sutil em sua mandíbula traiu seu pânico crescente. Ele agarrou a balaustrada com mais força, inclinando-se para a frente. Não. Seus olhos imploravam. Não faça isso. Marcela ergueu o anel, deixando a chuva lavar a prata. Então, com absoluta deliberação, ela o deixou escorregar de seus dedos. O anel de prata caiu, quicando 2 vezes nos paralelepípedos molhados antes de rolar para uma poça de lama aos pés dos guardas. Um suspiro coletivo ecoou pela corte. Descartar o símbolo de um companheiro em público era a rejeição final. Era uma declaração de que o vínculo estava morto. Alden recuou como se tivesse sido atingido. Por um segundo aterrorizante, seus olhos dourados brilharam selvagens, seu lobo interior rugindo em agonia com a súbita e acentuada ruptura de sua conexão. Ele fez um movimento como se fosse pular da sacada, para detê-la, para arrastá-la de volta. Mas Vane sutilmente se colocou à sua frente, lembrando-o da coroa em sua cabeça e da aliança em jogo. Marcela não esperou que os guardas a escoltassem para fora. Ela deu as costas ao trono, as costas ao rei, e caminhou em direção aos pesados portões de ferro de Oakhaven. Ela se afastou em lágrimas, as gotas quentes queimando suas bochechas frias. Mas seu passo era firme. Ela não olhou para trás, nenhuma vez. Alden observou sua figura se afastando, seu coração martelando contra as costelas. Ela está com raiva, ele disse a si mesmo, tentando acalmar a ferida sangrando em seu peito. Ela está magoada, mas irá para a cabana do sul. Ela não tem para onde ir. Ela vai esperar por mim porque me ama. Eu vou compensá-la por isso. Ele não tinha ideia de que Marcela não tinha a intenção de ir para o sul. Assim que ela passou pelos portões externos da cidade e entrou na floresta densa e enevoada, uma figura escura saiu das sombras dos antigos pinheiros. Era Silas. Atrás dele estavam 3 cavalos carregados de suprimentos. Você está pronta? Silas perguntou suavemente.
seus olhos cheios de uma raiva protetora feroz. Temos uma longa jornada até os desertos do norte. O clã do Pico Congelado concordou em nos conceder santuário. Eles odeiam Vayne tanto quanto nós. Marcella olhou para trás uma última vez para as imponentes muralhas de pedra de Oakhaven, a cidade que ela chamara de lar, a cidade pela qual ela sangrara para salvar. Ela sentiu a pequena e quente centelha de vida crescendo dentro dela, um farol de esperança na chuva congelante. Ela enxugou as lágrimas do rosto, seus olhos endurecendo como pederneira. "Estou pronta", Marcella disse, montando em seu cavalo com facilidade praticada. "Deixe o rei ter sua coroa oca. Ele nunca mais porá os olhos em mim ou em seu filho." Com um toque de seus calcanhares, ela galopou noite adentro na tempestade, deixando o rei Alfa e seu reino envenenado para trás para sempre. A transição dos vales exuberantes e chuvosos de Oakhaven para os picos irregulares e cortados pelo gelo dos desertos do norte foi como cruzar para outro mundo. Aqui o vento não apenas soprava, ele uivava como uma besta ferida, carregando cacos de gelo afiados como agulhas que mordiam a pele exposta de Marcella. Ela cavalgava em silêncio, seu corpo doendo por dias de viagem implacável. Cada solavanco de seu cavalo enviava uma onda de náusea através dela, mas ela se recusava a reclamar. Ela mantinha uma mão pressionada contra o estômago sob seu pesado manto de lã, sussurrando promessas silenciosas de segurança para a pequena centelha de vida que crescia dentro dela. Silas cavalgava perto dela, seus olhos constantemente examinando o horizonte branco. A fronteira externa do clã do Pico Congelado fica logo além desta cordilheira. Ele gritou por cima do rugido do vento. O chefe deles, Lord Thorin, não é amigo de Oakhaven, mas é um homem de palavra. Se conseguirmos convencê-lo de nossa utilidade, ele nos concederá santuário. Ao chegarem ao topo da cordilheira, a enorme fortaleza de pedra do Pico Congelado apareceu. Construída diretamente na face de uma geleira imponente, era um monólito escuro e formidável de basalto negro e gelo. Antes que pudessem descer, uma dúzia de lobos brancos gigantes se materializou dos montes de neve, circulando-os com precisão silenciosa e letal. Eles se transformaram em suas formas humanas. Guerreiros altos, de pele pálida, vestidos com peles pesadas, seus olhos frios e desconfiados. "Digam o que querem, forasteiros." O guerreiro líder exigiu, sua mão repousando no punho de uma enorme espada larga de ferro. "As cores de Oakhaven não são bem-vindas no norte. Eu sou Silas, anteriormente da vanguarda de Oakhaven", Silas declarou, levantando as mãos em um gesto de paz. "E esta é minha irmã Marcella. Não representamos o rei Alfa. Fomos exilados e buscamos uma audiência com Lord Thorin." O nome Marcella causou um murmúrio entre os guerreiros. A fama da curandeira mestre de Oakhaven havia se espalhado muito além das fronteiras do sul. Após um tenso momento de deliberação, o guerreiro líder assentiu. "Nós os levaremos ao chefe, mas se tentarem qualquer magia ou travessura, seu sangue congelará nestas pedras." Eles foram levados ao grande salão do Pico Congelado, uma sala vasta e cavernosa, aquecida por lareiras crepitantes. No extremo oposto sentava-se Lord Thorin. Ele era mais jovem do que Marcella esperava, com um rosto esculpido na mesma pedra dura de sua fortaleza. Olhos escuros e analíticos olhavam de sob uma sobrancelha emoldurada por cabelos negros como azeviche, e uma cicatriz irregular ia de sua têmpora até a mandíbula. "Marcella de Casa Sterling", disse Thorin, sua voz profunda e ressonante, ecoando pelas paredes de pedra. A lendária curandeira que supostamente curou a morte vermelha nos territórios ocidentais. Por que o rei Alfa baniria seu bem mais valioso? Por que o rei Alfa escolheu uma coroa de cinzas em vez da verdade? Marcella respondeu, sua voz firme e resoluta, enquanto dava um passo à frente. Oakhaven caiu nas mãos de conselheiros corruptos e manipuladores estrangeiros. Recusei-me a ser um peão em seus jogos políticos. Então fui expulsa. Thorin se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "O norte é um lugar severo, curandeira. Não oferecemos caridade. Cada alma nesta fortaleza deve ganhar seu sustento.
Por que eu arriscaria a ira de Oakhaven para abrigar 2 exilados? Porque seu povo está morrendo da tosse branca, e seus estoques de inverno estão apodrecendo. Ela disse, seus olhos afiados examinando o salão, notando as compleições pálidas de vários guardas e os sinais reveladores de podridão úmida nas carnes curadas penduradas. Dê-nos abrigo, e eu curarei seus doentes. Ensinarei seu povo a preservar suas colheitas no gelo profundo. Farei seu clã mais forte do que nunca. Thorin a encarou, procurando em seu rosto por qualquer sinal de fraqueza. Em vez disso, encontrou apenas uma determinação inabalável. Um sorriso lento e calculista se espalhou por seus lábios. Uma oferta ousada, Thorin murmurou. Mas há algo que você não está me contando, curandeira. Ele se levantou, descendo de seu estrado, sua figura imponente projetando uma longa sombra sobre ela. Seus olhos desceram, pousando brevemente na maneira sutil como ela segurava seu manto firmemente sobre o abdômen. Você carrega um cheiro que não pertence a uma simples exilada. É o cheiro de sangue real, fraco, mas inconfundível para um lobo da minha estirpe. A respiração de Marcella ficou presa na garganta. Ela sentiu Silas ficar tenso ao seu lado, sua mão se movendo em direção à sua arma. Thorin se aproximou, sua voz baixando para um sussurro que apenas eles podiam ouvir. Você está fugindo do Rei Alfa, Marcella, ou está fugindo com o futuro dele? A cabana do sul estava vazia. Alden estava no centro do quarto empoeirado e abandonado, o silêncio pressionando seus ouvidos como um peso físico. A lareira estava fria, contendo apenas as cinzas cinzentas e mortas de um fogo que se apagara semanas atrás. Não havia sinais de vida, nenhum cheiro de lavanda e menta selvagem, nenhuma roupa no guarda-roupa, nada. Marcella, ele chamou, sua voz soando incrivelmente pequena no espaço vago. Apenas o vento farfalhando nos pinheiros próximos respondeu. Ele havia saído de Oakhaven, sob o manto da noite, escapando das garras sufocantes de seu conselho e de sua noiva exigente, a princesa Genevieve. Ele passara 3 semanas agonizantes finalizando o tratado de casamento, dizendo a si mesmo todos os dias que era a única maneira de salvar Oakhaven. Ele se apegara à crença de que Marcella estava aqui, esperando por ele, segura no santuário que ele construíra para ela. Mas ao olhar para a espessa camada de poeira que cobria a mesa de madeira, a verdade começou a perfurar sua negação. Ela não viera para cá. Ela nunca teve a intenção. Alden saiu para a varanda, seu peito arfando enquanto um pânico frio começava a arranhar sua garganta. Seu lobo interior, geralmente uma fonte de força feroz, parecia oco e fraco, lamentando o vínculo rompido. Vossa Majestade! Ele se virou para ver seu batedor mais confiável, o capitão Eric, galopando pelo caminho de terra, seu cavalo coberto de suor. Eric desmontou rapidamente, curvando-se profundamente, embora seu rosto estivesse pálido e tenso. O que foi, Eric? Alden exigiu, sua voz tensa. Você a encontrou? Ela está na fronteira? Não, senhor, disse Eric, sua voz trêmula. Procuramos nas fronteiras do sul, mas não encontramos nenhum vestígio dela. No entanto, encontramos outra coisa. Capturamos um contrabandista tentando cruzar para o domínio do sul. Ele carregava uma carta do mensageiro pessoal do alto chanceler Vine. Eric tirou um pergaminho amassado de sua túnica e o entregou ao rei. Alden o abriu e, enquanto seus olhos percorriam a elegante escrita em laços de seu alto chanceler, seu sangue virou gelo. A curandeira escapou da Rota Sul. Ela não deve chegar viva às terras selvagens. Ela possui documentos sobre os campos ocidentais. Empreguem os assassinos das sombras. Uma recompensa de 10.000 peças de ouro por sua cabeça e 5.000 pela de seu irmão Silas. O pergaminho se amassou no punho de Alden. Ele havia acreditado nas mentiras de Vayne. Ele havia acreditado que banir Marcella era uma medida protetora, uma maneira de mantê-la segura da ira da corte enquanto ele resolvia a bagunça política. Mas Vayne nunca teve a intenção de deixá-la viver. Ele usara o próprio decreto de exílio de Alden para despojá-la de sua proteção, tornando-a um alvo fácil fora das fronteiras de Violin. Senhor, Eric sussurrou, olhando para o rei com profunda preocupação. Há mais. Revistamos os aposentos de Silas em Oakhaven.
Todas as suas armas de mestre desapareceram. 3 dos melhores cavalos de inverno da vanguarda foram levados dos estábulos na noite do banimento. Senhor, eles não foram para o sul. Eles foram para o norte, em direção ao território do Pico Congelado. Alden sentiu como se a terra tivesse desabado sob seus pés. Os desertos do norte. Era um deserto congelado governado por clãs hostis que odiavam Oakhaven, um lugar onde apenas as tempestades de inverno poderiam matar um lobo adulto em horas. E ele a enviara para lá de mãos vazias, vestida apenas com uma fina túnica de linho. Ela está com raiva, ele dissera a si mesmo. Ela vai esperar por mim. Como ele fora incrivelmente cego. Seu orgulho o convencera de que seu amor era suficiente para fazê-la suportar a degradação absoluta. Ele trocara a dignidade dela, sua segurança e sua confiança por uma coroa, acreditando que poderia simplesmente comprá-la de volta quando fosse conveniente. Agora ela se fora. Ela estava no território mais mortal do continente, caçada pelos assassinos de Vine, e o odiava com uma paixão que havia rompido o vínculo de suas almas. Prepare a guarda, Alden ordenou, sua voz tremendo com uma fúria aterrorizante e silenciosa que fez o ar ao seu redor vibrar. Seus olhos brilharam com um ouro brilhante e perigoso. Estamos cavalgando para o norte. Mas, Vossa Majestade, Eric gaguejou. O casamento está marcado para a próxima semana. A princesa Genevieve e o alto chanceler. Eu não me importo com o casamento. Alden rugiu, o som ecoando pela floresta vazia como um trovão. Se Vayne a tocou, eu mesmo derrubarei Oakhaven. Prepare os homens. Cavalgamos ao amanhecer. 4 meses se passaram desde que Marcella chegara ao Pico Congelado. O rigoroso inverno do norte se instalara completamente, cobrindo a fortaleza com enormes montes de neve branca e brilhante. Dentro dos aposentos de cura, no entanto, a atmosfera era quente e preenchida com o cheiro terroso e reconfortante de ervas fervendo e agulhas de pinheiros secas. Marcella estava sobre uma mesa de madeira, esmagando cuidadosamente um punhado de musgo de gelo seco até virar um pó prateado fino. Sua simples túnica de lã cinza era folgada, mas não conseguia mais esconder completamente a curva arredondada e distinta de sua barriga de grávida. Ela parou, descansando a mão sobre o útero. Podia sentir os movimentos suaves e esvoaçantes de seu filho. Um lembrete constante e belo do pelo que estava lutando. Você está trabalhando demais, curandeira. Uma voz profunda chamou da porta. Marcella olhou para cima e viu Lord Thorin encostado no batente de madeira. Ele havia descartado suas peles pesadas, vestindo apenas um colete de couro escuro que mostrava seus ombros largos e com cicatrizes. A tosse branca está completamente contida, Lord Thorin. Marcella respondeu com um sorriso suave. E seus guerreiros estão se curando mais rápido do que nunca. Estou simplesmente preparando pílulas extras para as patrulhas de inverno. Thorin entrou na sala, seus olhos se suavizando ao pousarem em sua barriga arredondada. Nos últimos 4 meses, um profundo respeito mútuo havia crescido entre eles. Thorin era um governante severo, mas se importava ferozmente com seu povo e havia protegido o segredo de Marcella com lealdade absoluta. Tenho notícias do sul, Thorin disse, sua expressão tornando-se séria. Meias batedores relatam que o rei Alpha adiou seu casamento com a princesa Genevieve. Ele tem vasculhado as fronteiras por meses, liderando pessoalmente grupos de busca. As mãos de Marcella pararam. Ela sentiu uma dor familiar e surda no peito, mas rapidamente a reprimiu. Deixe-o procurar. Ele está procurando por uma sombra. A mulher que ele baniu morreu na chuva. Ele não é o único procurando por você, Thorin advertiu, aproximando-se. Os assassinos das sombras de Vayne foram vistos perto de nosso Passo Sul. Eles estão ficando mais ousados, Marcella. Eles sabem que você está aqui. Não tenho medo dos homens de Vayne, Marcella disse, seus olhos tornando-se frios e afiados. Com o musgo de gelo, sintetizei com sucesso uma cura para a podridão de prata. Toda a vantagem de Vayne sobre Alden é baseada no fato de o domínio solar possuir o único antídoto. Se eu liberar esta cura, a aliança de Vayne desmorona e sua traição é exposta. Antes que Thorin pudesse responder, as pesadas portas de madeira da câmara de cura foram escancaradas.
Silas tropeçou para dentro da sala, seu rosto pálido, seu manto de inverno encharcado de sangue escuro e fumegante. Marcela. Silas ofegou, desabando contra o batente da porta. Silas, Marcela gritou, correndo para a frente, seu estado de grávida esquecido enquanto o amparava. Thorin estava lá, em um instante, ajudando Silas a se deitar em um catre de madeira. As mãos de Marcela rasgaram a túnica de seu irmão, revelando um corte profundo e irregular em seu peito. As bordas da ferida estavam pretas e exsudavam um líquido roxo de cheiro fétido. Veneno de língua de víbora, Marcela sussurrou, seu treinamento médico assumindo o controle, apesar do pânico crescente em seu peito. É uma especialidade da guilda de assassinos do domínio solar. Eles nos emboscaram no passo. Silas conseguiu dizer com dificuldade, seu peito arfando enquanto agarrava a manga de Marcela. 6 deles. Matamos 4, mas 2 escaparam. Eles sabem, Marcela. Eles viram você. Eles viram sua condição. Marcela sentiu um pavor frio se instalar em seu estômago. Se os assassinos sabiam que ela estava grávida, Vayne saberia. E se Vayne soubesse que ela carregava o verdadeiro herdeiro do trono Lycan, ele não pararia por nada para eliminá-la e ao bebê antes que Alden pudesse descobrir. Eu posso curar o veneno, Marcela disse, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela pegava seus frascos medicinais. Mas preciso da raiz de lírio de fogo. É a única erva forte o suficiente para neutralizar a língua de víbora. Thorin, você tem alguma em seus estoques? Thorin balançou a cabeça, seu rosto sombrio. Não, o lírio de fogo só cresce nas fontes termais vulcânicas, perto da fronteira sul de Velen. Levará uma semana para ir e voltar. Ele não tem tanto tempo. Marcela olhou para o rosto pálido e suado de seu irmão, sua respiração ficando mais superficial a cada segundo. Ela havia sobrevivido ao banimento, à traição e ao rigoroso inverno do norte. Ela não perderia seu irmão, a única família que lhe restava. Há outra maneira, Marcela disse, sua voz endurecendo com resolução absoluta. Os grupos de busca de Alden estão estacionados no posto avançado da fronteira sul. Eles carregam os kits médicos reais, que sempre contêm raiz de lírio de fogo preservada. Marcela não. Silas resmungou, tentando se sentar, mas um espasmo de dor o forçou a deitar novamente. É uma armadilha se você for até ele. Não vou até ele para implorar por misericórdia, Silas. Marcela disse, seus olhos brilhando com uma luz feroz e indomável. Ela olhou para Thorin. Prepare seus cavalos mais rápidos e seus melhores guerreiros, Thorin. Vamos invadir o posto avançado do Rei Alfa. A nevasca era uma parede branca e gritante, mas para Marcela era um escudo. Vestida com peles escuras e empoeiradas de neve, ela se pressionou contra a parede de pedra gelada do posto avançado da fronteira sul de Oakhaven. Abaixo dela, o pátio estava esparso. Apenas alguns guardas patrulhavam o perímetro, suas cabeças curvadas contra o vento cortante, suas tochas tremeluzindo fracamente na ventania congelante. Ao seu lado, Lord Thorin gesticulou para seus guerreiros com eficiência silenciosa e letal. Os metamorfos do pico congelado deslizaram pelas paredes, neutralizando as sentinelas sem um som. A respiração de Marcela falhou quando uma cãibra súbita e aguda floresceu em seu baixo ventre. Ela se apoiou pesadamente na pedra fria, fechando os olhos e pressionando uma mão enluvada em sua barriga de grávida. Não agora, pequeno! Ela sussurrou em sua mente, esperando a onda de desconforto passar. Só mais um pouco. Temos que salvar seu tio. Você está bem? Thorin sussurrou, seus olhos escuros cheios de preocupação imediata, enquanto ele segurava seu braço. Estou bem. Marcela mentiu, sua voz tensa, mas resoluta. Os kits médicos reais são mantidos nos aposentos do comandante, sob a torre principal. Temos que entrar, pegar a raiz de lírio de fogo e sair antes que a guarnição principal perceba que estamos aqui. Meus homens segurarão o perímetro. Thorin assentiu, gesticulando para a pesada porta de ferro da torre. Vá, estarei logo atrás de você. Marcela entrou na torre, o calor repentino das lareiras atingindo seu rosto como um golpe físico. Ela navegou pelos corredores de pedra com a familiaridade de alguém que havia projetado os layouts militares de Oakhaven.
Ela chegou ao escritório do comandante, abrindo a pesada porta de carvalho. Lá, sobre uma mesa de madeira, estava o baú de suprimentos real, envolto em latão polido e gravado com o brasão do rei Alfa. Com os dedos trêmulos, Marcela abriu os fechos. Ela abriu a tampa, examinando os frascos de elixires raros e ervas secas, até que seus olhos pousaram em um pequeno frasco de vidro selado, contendo as pétalas vibrantes, de cor laranja avermelhada, da raiz de lírio de fogo. Graças aos ancestrais, ela respirou, agarrando o frasco com força. Afaste-se do baú. A voz era uma vibração baixa e retumbante que fez o próprio vidro em suas mãos tremer. Marcela congelou, cada nervo de seu corpo eletrificado, reconhecendo aquela voz instantaneamente. Era uma voz que uma vez sussurrara doces promessas contra sua pele. Uma voz que ordenara seu exílio. Uma voz que ela ouvira em seus pesadelos por 5 longos meses. Lentamente, ela se virou. O rei Alfa Alden estava na porta. Ele parecia totalmente diferente do monarca orgulhoso que ela deixara na chuva. Seu cabelo dourado estava selvagem e despenteado, seu rosto encovado pela exaustão e suas roupas reais estavam manchadas com a sujeira da viagem e lama seca. Mas foram seus olhos que a abalaram. Estavam injetados, desesperados e cheios de uma dor crua e agonizante. Mas quando o olhar de Alden varreu sobre ela, seus olhos de repente caíram. O pesado manto de inverno de Marcela havia se aberto. Por baixo, sua túnica folgada não conseguia esconder a curva proeminente e bela de sua gravidez de 5 meses. A respiração de Alden o abandonou completamente. Ele deu um passo cambaleante para trás, seu rosto tornando-se mortalmente pálido. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para sua barriga, depois para seus olhos e de volta para baixo. Marcela, ele engasgou, sua voz quebrando com uma onda de pura e avassaladora realização. Você está carregando... Não diga isso. Marcela ordenou, sua voz caindo para um silvo mortal e silencioso. Ela sacou uma pequena adaga de cabo de prata de seu cinto, segurando-a entre eles. Não se atreva a falar desta criança. É meu, Alden sussurrou, uma lágrima escapando de seu olho e traçando um caminho pela poeira em sua bochecha. O vínculo da alma. A dor fantasma que senti. Oh deuses, Marcela! Você estava grávida quando eu a bani. Você estava carregando meu filho na chuva congelante. Eu estava carregando meu filho. Marcela o corrigiu, seus olhos brilhando com um fogo feroz e indomável. Um filho cujo pai escolheu uma coroa em vez da vida de sua mãe. Um pai que queria nos esconder nas sombras de uma torre como segredos sujos. Marcela, por favor me escute. Alden implorou, dando um passo à frente, suas mãos erguidas em rendição. Ele nem mesmo olhou para a adaga dela. Eu fui um tolo. E eu estava cego. Vine nos traiu. Ele envenenou os campos. Ele enviou assassinos para matá-la. Passei cada segundo acordado, procurando por você. Eu revirei as fronteiras do sul, procurando por você. Não dormi. Não comi. Eu cancelei o casamento. Marcela, o tratado está morto. Eu não me importo com a coroa. Eu só quero você. Seu arrependimento chega tarde demais, Alden. Marcela disse, sua mão segurando a adaga permanecendo perfeitamente firme. Meu irmão Silas está morrendo. Ele foi envenenado pelos assassinos de Vine com língua de víbora. Preciso desta raiz de lírio de fogo para salvá-lo. Saia do caminho ou eu juro a você. Lutarei para sair desta sala. Alden olhou para o frasco em sua mão, depois para a postura feroz e defensiva da mulher que amava. A percepção da profundidade de seu fracasso o esmagou. Enquanto ele jogava jogos políticos, ela sobrevivia nos desertos congelantes, protegendo seu filho. E agora, o veneno de seu chanceler estava matando sua única família. Não vou ficar no seu caminho, Alden disse suavemente, afastando-se da porta. Mas o passo está cheio de batedores de Vane, e a nevasca está piorando. Você não consegue voltar para o pico congelado sozinha em sua condição. Deixe-me ir com você. Deixe-me protegê-la. Eu sobrevivi ao inverno do norte sem sua proteção, Rei Alden. Marcela disse friamente, guardando o frasco em sua bolsa. Não preciso dela agora. Antes que ela pudesse se mover, o som de aço se chocando e gritos ecoou do pátio abaixo.
A voz de Thorin ecoou pela nevasca, seguida pelo som agudo e aterrorizante das trompas do sul. Os olhos de Alden escureceram, seus instintos de rei instantaneamente voltando. Essa não é a minha guarda, ele disse, desembainhando sua enorme espada larga. São os escudos negros pessoais de Vayne. Eles nos encontraram. A cavalgada de volta para a fortaleza do Pico Congelado foi uma corrida desesperada contra a morte e os elementos. Alden usara sua autoridade para forçar uma passagem pela emboscada, lutando lado a lado com os guerreiros de Lord Thorin para garantir a fuga de Myrcella. Apesar de seus protestos, ele o seguiu para o território profundo do norte, recusando-se a deixá-la. No calor das câmaras de cura do Pico Congelado, o ar estava tenso. Myrcella trabalhava com velocidade febril, esmagando a raiz de lírio de fogo e misturando-a em uma pasta dourada e fumegante. Ela a aplicou diretamente na ferida enegrecida de Silas, sussurrando um suave e antigo encantamento de cura ao lado do catre. Alden estava no canto da sala, parecendo incrivelmente deslocado na câmara de pedra espartana. Thorin estava perto da porta, sua mão repousando em sua espada, seus olhos fixos no Rei do Sul com hostilidade indisfarçada. Silas soltou um longo e ofegante suspiro. As veias negras que se estendiam por seu peito começaram a recuar, voltando a um tom de pele saudável. Sua respiração diminuiu, entrando em um sono profundo e repousante. Myrcella soltou um suspiro que sentia estar segurando por dias, desabando em um banquinho de madeira. Ela cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo ligeiramente de exaustão. Ele está fora de perigo, ela sussurrou. Alden deu um passo à frente, sua mão se estendendo para tocar seu ombro, mas ele se conteve, sua mão pairando no ar antes de lentamente cair de volta ao seu lado. Você o salvou. Você é tão brilhante como sempre foi, Myrcella. Myrcella baixou as mãos, olhando para ele. A luz do fogo tremeluzia em seu rosto, destacando as olheiras sob seus olhos. Por que você ainda está aqui, Alden? Por que não posso deixá-la? Alden disse, sua voz grossa de emoção crua. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando a presença de Thorin. Gi olhou para ela, seus olhos dourados implorando por uma misericórdia que ele sabia que não merecia. Quando você jogou aquele anel na lama, minha alma se despedaçou. Eu pensei que poderia consertar tudo, que poderia bancar o político e mantê-la segura, mas eu fui um covarde. Deixei Vayne ditar minhas ações porque tive medo de perder o reino de meu pai. Sacrifiquei a única mulher que já me amou por uma coroa de cinzas. Você fez isso, Myrcella disse, sua voz firme, mas desprovida de calor. Você escolheu a coroa. Você escolheu a princesa Genevieve. Eu nunca a toquei. Alden disse ferozmente. Nunca assinei o tratado final. No momento em que encontrei a correspondência de Vayne sobre os assassinos, prendi seu mensageiro e cancelei a união. Passei os últimos 4 meses caçando as facções de Vayne em Oakhaven. Eu os despojei de seu poder, mas Vayne fugiu para o domínio do sul antes que eu pudesse executá-lo. Ele levantou um exército mercenário, Myrcella. Ele sabe que estou procurando por você, e está usando isso para me atrair. E você trouxe esse perigo para nossos portões. Thorin rosnou da porta. Sua presença aqui coloca todo o meu clã em risco, Alpha. Não foi minha intenção, Alden disse, virando-se para Thorin. Mas o exército de Vayne já cruzou o Passo Norte. Eles não estão apenas me procurando. Vayne sabe que Myrcella está viva e sabe que ela possui uma cura para a podridão de prata. Se ela liberar essa cura, o domínio solar perde sua vantagem sobre todo o continente. Ele a quer morta e quer minha cabeça para garantir seu próprio golpe. Myrcella se levantou, sua mão instintivamente protegendo seu estômago. Ele quer destruir tudo o que construímos. Ele quer garantir que Oakhaven morra de fome para que ele possa governar sobre as ruínas. Eu não vou deixar, Alden disse, erguendo-se em toda a sua altura, seus olhos queimando com uma fúria protetora letal. Eu cavalgarei até o vale. Enfrentarei o exército de Vayne sozinho. Se eu me render a eles, não terão motivo para atacar o Pico Congelado. Não se faça de mártir, Alden. Myrcella zombou, embora um estranho pânico apertasse seu peito com suas palavras. Vayne é uma cobra.
Se você se render, ele o matará e depois marchará sobre esta fortaleza para nos massacrar de qualquer maneira. Ele não pode deixar nenhuma testemunha, muito menos o verdadeiro herdeiro do trono. Ela olhou para Thorin, sua mente estratégica trabalhando em um ritmo furioso. Nós não fugimos e não nos rendemos. Nós lutamos, mas lutamos em nossos termos. De repente, os pesados sinos de alarme de ferro do pico congelado começaram a tocar, seus toques profundos e sombrios ecoando pelos corredores de pedra. Um batedor invadiu a sala, ofegante e coberto de neve. Lord Thorin, a cavalaria pesada do sul. Eles contornaram as torres de vigia externas. Eles cercaram o Vale dos Gigantes Adormecidos. Estão exigindo a rendição do Rei Alfa e da curandeira exilada. O Vale dos Gigantes Adormecidos era um cânion estreito de paredes de gelo que servia como o único ponto de entrada para a fortaleza do Pico Congelado. Uma legião de soldados do Domínio do Sul, vestidos com armaduras de prata e ouro reluzentes, estava em formação perfeita, suas lanças formando uma floresta de metal afiado e mortal. À sua frente, cavalgava o alto chanceler Vayne, envolto em sedas e peles ricas, um sorriso triunfante estampado em seu rosto. Rei Alden. A voz de Vayne ecoou pelas paredes congeladas do cânion. Mostre-se. Renda sua coroa e a curandeira camponesa, e talvez eu deixe seus amigos do norte viverem para ver a primavera. Das neves enevoadas do cânion, 3 figuras avançaram. Alden caminhava no centro, sua enorme espada larga apoiada no ombro, sua aura real irradiando um calor dourado sufocante que derretia a neve sob suas botas. À sua direita estava Lord Thorin, flanqueado por centenas de metamorfos do norte em suas formas de lobo gigante. E à sua esquerda estava Marcella. Ela usava sua simples túnica de curandeira cinza, sua cabeça erguida, seus olhos frios e calculistas. Vayne, a voz de Alden rugiu, cortando o vento como um trovão. Você está em solo do norte, culpado de alta traição, tentativa de assassinato da linhagem real e envenenamento dos próprios campos de Oakhaven. Sua rebelião termina hoje. Vayne riu. Um som alto e zombeteiro. Rebelião? Não, Sua Majestade. Isto é uma restauração. O domínio solar governará Oakhaven, e eu serei seu regente. Sua preciosa curandeira não pôde curar a podridão de prata. E agora, você abandonou seu reino para perseguir uma exilada grávida na neve. Você é inadequado para usar a coroa. Quem disse que eu não pude curá-la? A voz de Marcella era clara, ecoando por toda a assembleia de soldados. Ela deu um passo à frente, segurando um pequeno frasco de vidro cheio de um líquido prateado brilhante e luminoso. A podridão de prata nunca foi uma praga natural. Soldados do Sul, Marcella proclamou, sua voz cortando as fileiras do exército mercenário. Foi um veneno projetado, cultivado por Vayne e seu próprio rei para forçar uma guerra, e eu sintetizei a cura. Requer apenas o musgo de gelo do norte. É barato, abundante, e já enviei mensageiros para distribuí-lo a todas as aldeias agrícolas em Valen e no domínio do sul. Uma onda murmurante de choque percorreu as fileiras do sul. Os soldados se entreolharam, suas lanças baixando ligeiramente. Toda a justificativa para a invasão deles, o monopólio da cura da podridão de prata, acabara de evaporar. Ela mente! Vayne gritou, seu rosto se contorcendo de raiva ao perceber que sua vantagem estava se desfazendo. Matem-nos! Matem todos eles! Vayne secou uma pesada besta de sua cela, mirando diretamente no peito de Marcella. Marcella! Alden rugiu. O tempo pareceu desacelerar. Vayne puxou o gatilho. O pesado virote de ferro sibilou pelo ar, mirando diretamente no coração de Marcella. Alden não hesitou. Ele não pensou em sua coroa, sua vida ou seu futuro. Ela jogou seu corpo maciço na frente dela, protegendo o corpo dela com o seu. O virote de ferro o atingiu profundamente no ombro, a força do golpe o levando aos joelhos com um gemido sufocado de agonia. A ponta do virote estava coberta por um líquido roxo escuro e cintilante. Veneno de língua de víbora. Alden? Marcella gritou, sua fachada composta se despedaçando completamente enquanto ela caía de joelhos ao lado dele. Ataquem!
Thorin rugiu, e os metamorfos do norte soltaram um grito de guerra ensurdecedor, avançando sobre as fileiras do sul como uma onda de pura fúria branca. A batalha explodiu em caos. Mas para Marcella, o mundo havia ficado completamente silencioso. Ela segurava a cabeça pesada de Alden em seu colo, suas mãos tremendo violentamente enquanto as pressionava contra seu ombro sangrando. As veias negras do veneno de língua de víbora já estavam começando a se espalhar por seu pescoço, tornando sua pele de um roxo doentio e machucado. Não, 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 Marcella soluçou, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela desesperadamente puxava sua bolsa médica de seu cinto. Alden, olhe para mim. Mantenha seus olhos em mim. Alden olhou para ela, um sorriso fraco e manchado de sangue tocando seus lábios. Ele estendeu a mão, sua mão fria e trêmula gentilmente enxugando uma lágrima de sua bochecha. Sinto muito, ele sussurrou, sua respiração ficando superficial, seus olhos dourados perdendo seu brilho lustroso. Eu não pude protegê-la em Oakhaven, mas eu a protegi hoje. Minha linda, minha corajosa rainha. Não se atreva a fechar os olhos, Alden. Marcella chorou, suas lágrimas caindo em sua testa pálida. Eu não sobrevivi ao inverno para ver você morrer. Você tem um herdeiro para conhecer. Você tem uma vida inteira de perdão para ganhar. Você não pode me deixar de novo. Com os dedos trêmulos, ela abriu sua bolsa, tirando a pasta de lírio de fogo restante que havia preparado para Silas. Ela enfiou os dedos na pomada dourada e a pressionou diretamente na ferida aberta de Alden, canalizando sua própria energia de cura através de seu toque, forçando o remédio a entrar profundamente em sua corrente sanguínea. Alden convulsionou, seu peito arfando enquanto seu lobo interior lutava contra a toxina letal. Do outro lado do campo de batalha coberto de neve, Vayne havia sido arrastado de seu cavalo pelos guerreiros de Thorin. Vendo seu exército em fuga e seus planos em ruínas, o chanceler corrupto soltou um grito desesperado antes de ser completamente subjugado. Alden, por favor! Marcella sussurrou, sua testa apoiada na dele enquanto o segurava perto. Por favor, volte para nós. Por um longo e agonizante momento, houve apenas o som do vento. Então, com um suspiro violento, os olhos de Alden se abriram. O ouro brilhante e ardente voltou às suas íris, e as veias negras em seu pescoço se dissolveram em um calor saudável e corado. Ele agarrou a mão dela, sua respiração vindo em goles profundos e irregulares. Ele estava vivo. Epílogo. Um novo amanhecer. 3 meses depois, o degelo da primavera finalmente chegou a Oakhaven. As nuvens cinzentas e pesadas se separaram, revelando um céu azul brilhante, e o doce perfume de lavanda e menta selvagem em flor flutuava pelas janelas abertas do solar real. Marcella estava junto à janela, sua mão repousando em sua barriga totalmente arredondada. Ela estava grávida de 8 meses agora, seu corpo pesado, mas saudável, cheio da energia vibrante do parto que se aproximava. Um par de braços fortes e quentes a envolveu suavemente por trás. Alden pressionou o peito contra as costas dela, descansando o queixo em seu ombro. Ele usava uma camisa branca simples, seus mantos reais descartados, seu peito livre das pesadas correntes de sua antiga coroa. O conselho finalizou a nova carta. Alden sussurrou, sua voz cheia de um calor profundo e pacífico. Oakhaven não é mais governada por um único monarca sem controle. Uma assembleia representativa de metamorfos, curandeiros e plebeus governará. Não somos mais um reino de mestres e sombras, Marcella. Somos uma matilha de iguais. Marcella se virou em seus braços, olhando para seus olhos dourados. Nos últimos 3 meses, ele não havia retornado ao seu trono. Ele vivera com ela, em uma modesta cabana perto da floresta de Represeiro, passando todos os dias ajudando-a a curar os doentes, reconstruindo as fazendas e provando através de cada ação, cada escolha e cada sacrifício que ele havia realmente mudado. Ele não pedira seu perdão, ele o conquistara dia a dia. E quanto a você, Alden? Marcella perguntou suavemente, seus dedos traçando a cicatriz desbotada em seu ombro onde o virote de ferro o atingira. Você está pronto para ser pai? Alden sorriu, uma expressão bela e genuína que alcançou seus olhos. Ele se ajoelhou,
pressionando um beijo quente e reverente contra o tecido macio de sua túnica, diretamente sobre o filho ainda não nascido. Passei minha vida inteira querendo ser um grande rei, Alden murmurou, sua voz grossa de emoção. Mas percebo agora que não há honra maior do que ser seu parceiro e pai de nosso filho. Passarei o resto dos meus dias garantindo que você nunca mais se afaste em lágrimas. Marcela sorriu, os últimos resquícios da dor do inverno finalmente derretendo de seu coração. Ela entrelaçou os dedos em seu cabelo dourado, puxando-o para encontrar seus lábios em um beijo profundo e demorado que tinha o gosto da primavera, da esperança e de um amor que sobreviveu à tempestade para construir um para sempre. Que montanha-russa de emoções! A jornada de Marcela nos lembra que o amor verdadeiro não é sobre submissão silenciosa ou grandes promessas vazias. É sobre respeito, igualdade e a vontade de permanecerem juntos como parceiros na luz. O rei Alfa Alden teve que perder tudo para perceber que uma coroa é totalmente oca sem a pessoa que você ama. Mas através do sacrifício, da responsabilidade e da mudança real, até as traições mais profundas podem dar lugar a um belo novo amanhecer. Se você se apaixonou pela força de Marcela e pela jornada de redenção de Alden, por favor, nos diga nos comentários abaixo. Qual foi a sua cena favorita? Não se esqueça de dar um like neste vídeo, compartilhá-lo com seus amigos amantes de romance e se inscrever no canal com as notificações ativadas para nunca perder outra história de romance de fantasia viciante e de alto risco. Obrigado por ouvir.